Jesus falou aos fariseus e escribas: onde eu vou, vós não podeis ir. A verdade vos libertará. E sois de vosso pai, o diabo. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra do Senhor. Mas antes eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam aqui no nosso canal, que dê o seu like, que marque o sino das notificações, assim para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra também, a palavra rica do Senhor. Onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor Jesus falando aqui com os fariseus e também com os escribas, ele disse dessa forma: outra vez Jesus lhes disse: eu me retiro e buscar-me-eis, porém morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam, pois, os judeus: porventura matará a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então disse-lhes: quem és tu? Jesus lhes disse: em primeiro lugar, o que vos estou dizendo. Muitas coisas tenho de dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu o tenho ouvido dele. Isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou estará comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus estava aqui falando com os fariseus, com os escribas e também com os judeus ali no templo em Jerusalém. O Senhor Jesus estava falando depois que ele havia falado que ele era a luz do mundo, que aquele que andasse, que seguisse as suas palavras, não andaria em trevas nenhuma, que ele era a verdadeira luz deste mundo. Os fariseus, os escribas estavam ali julgando Jesus pelo que ele havia dito. Então ele disse: eu me retiro e buscar-me-ei. Se eu sair daqui, vocês aí, se eu ir para onde eu devo ir, vocês vão me buscar. Vocês vão atrás de mim, vocês vão me buscar, mas vocês não vão poder ir para onde eu vou, porque para onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês vão morrer nos vossos pecados. Ele estava falando porque aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles escribas não aceitavam a sua palavra, não aceitavam o que ele havia dito, que ele era a luz do mundo. Que aquele que andasse e seguisse a sua luz, ou que seguisse a sua palavra, não andaria em trevas nenhuma, ou seja, alcançaria a redenção. Mas eles não queriam aquela redenção. Eles queriam ali prender Jesus, eles queriam ali eliminar Jesus de uma vez por todas, para que ele não viesse a contaminar os judeus que estavam ali no templo, ouvindo as leis que eles estavam transmitindo da forma e na natureza que eles estavam transmitindo, desde que foi repassada para cada um deles. Então Jesus falou que ele ia se retirar, mas quando ele se retirasse, ou seja, quando ele fosse levado aos céus, eles não encontrariam, eles não iriam para onde ele ia, porque eles morreriam aqui nos seus pecados e não alcançariam a redenção. Então, os judeus disseram para ele dessa forma: por quê? Porque dizes assim, tu vai te matar, tu vai matar a ti mesmo, tu vai facilitar aqui a nossa vida, tu vai matar a si mesmo? Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu estou indo, vocês não vão conseguir ir. Então ele dizia: vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são daqui, vocês nasceram aqui. Eu não sou deste mundo, eu vim do outro mundo, eu vim do mundo que está além deste mundo, eu vim do mundo paralelo a este, que é o mundo espiritual. Mas vocês não conhecem esse mundo, eu sou de cima e vocês são de baixo. Eu não sou deste mundo, Jesus falou. Por isso vos disse que vocês vão morrer dos vossos pecados, diz aqui no versículo 24 do livro de João, capítulo 8.
Então ele disse, por isso vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis aqui nos vossos pecados. Para que vocês não morram, para que vocês não cometam o erro de morrer nos vossos pecados, vocês têm que crer que eu sou aquele que foi enviado para fazer isso, que eu sou Cristo, que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Filho de Deus. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Não entenderam. Então Jesus lhe disse, então eles disseram, quem és tu? Jesus lhe disse, em primeiro lugar, o que eu vos estou dizendo, muitas coisas tenho a dizer e julgar de vós. Muitas coisas eu tenho que falar do que vocês têm feito, do que vocês têm realizado aqui neste mundo. Muitas coisas eu tenho que julgar, porque vocês estão fazendo errado. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Não aquele que me enviou é verdadeiro, mas aquilo que vocês falam, aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês ensinam, aquilo não é verdadeiro. Aquilo não vem do Senhor. Mas aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou transmitindo, aquilo é verdadeiro. Mas aquilo que eu estou transmitindo, eu não digo de mim mesmo, mas daquele que me enviou, que é verdadeiro. E eu tenho ouvido dele, e isso eu falo daquilo que eu tenho ouvido. Então eles falaram, mas não entenderam o que eles falavam ali do Pai. Então eles falaram... Então Jesus disse para eles, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ou seja, quando vocês me crucificarem, quando vocês me matarem, quando vocês pensarem aqui que vocês tiveram vitória sobre mim, aí é que eu terei a vitória sobre cada um que carrega o mal dentro de si. Porque eu estarei tendo a vitória sobre o mal. Estarei carregando o pecado da humanidade aqui nas minhas costas, na cruz do Calvário. Quando vocês me levantarem, o Senhor Jesus falou, o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou de verdade, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E assim, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo assim, acabou esse momento aqui, em que só os sacerdotes podem chegar à presença de Deus, e somente os sacerdotes podem levar ali as suas ofertas. Mas o Senhor Jesus agora, ele veio para quebrar essa tradição, e nesse momento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, acabou a tradição, e naquele momento o Senhor disse, você tem a liberdade, total liberdade de chegar a mim, de buscar a mim. Mas ele disse, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim. Eu não faço por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixará só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu faço sempre aquilo que o Senhor me mandou trazer para este mundo, porque eu vim dele e eu vou voltar para ele. Aí ele fala da verdade, que nós falamos aqui no princípio desse vídeo. A verdade diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês aqui permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão aqueles que me seguem. Se vocês seguirem aquilo que eu estou dizendo, verdadeiramente vocês serão chamados de filhos também. Verdadeiramente vocês serão transformados aqui, vocês serão mudados aqui, vocês serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa, minha gente? A verdade que o Senhor trouxe para cada um de nós. Porque o que estava sendo pregado não era uma verdade, mas era uma inverdade, era uma coisa ali transformada, era uma coisa ali carregada de tradições, carregada de coisas que o Senhor ali está quebrando naquele momento. O Senhor Jesus, ele disse assim, conhecereis aqui a verdade, e essa verdade que vocês vão conhecer, essa verdade
vai libertá-los. Mas eles responderam, nós somos aqui descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão e nunca fomos servos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres. Nós não somos escravos. Nós não somos aqui servos de nenhuma pessoa. Nós somos a descendência de Abraão. Nós viemos de Abraão. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. O servo, ele não fica para sempre na casa, o filho fica. O servo, ele tem um período em que acaba a sua servidão, então ali ele é liberto da sua servidão. Ele não fica na casa, ele é mandado embora. Mas o filho não. O filho, ele fica para sempre na casa. Porque o filho, ele é herdeiro. Se você quer ser um herdeiro de Deus, você tem que se tornar um filho de Deus. Para que você se transforme em um filho de Deus, você tem que parar de ser, então, um escravo. Você não pode mais ser escravo do pecado. Porque esse período de escravidão do pecado, um dia vai chegar ao fim. E aí virá a condenação eterna. E depois da condenação eterna, não terá mais volta. A volta agora será do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que andaram com ele, aqueles que andaram na luz da sua verdade. Ele diz aqui, vós sois servos aqui do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seguiriam aqui as palavras de Abraão, vocês não procuravam ali me matar. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam como Abraão fez. Mas vocês não fazem as obras de Abraão, porque vocês procuram me matar. Então eles disseram assim, nós não somos nascidos de prostituição, temos por pai que é Deus. Então Jesus disse dessa forma, se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Se Deus fosse vosso pai, vocês não me condenariam. Pois eu saí de Deus, eu vim de Deus, eu sou de Deus, eu sou parte dele. Eu sou como ele, mas eu estou na terra como vocês. Mas eu sou dele, eu vim dele e eu vou voltar para ele. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem se eu estou falando como vocês? Por que vocês não entendem se eu estou explicando aqui a linguagem de vocês? Jesus diz, porque não podeis ouvir a minha palavra. E eles não podiam realmente ouvir aquela palavra porque era dura para eles, porque ia de encontro tudo aquilo que eles haviam aprendido durante gerações e gerações através ali dos vários e vários escribas, fariseus, sacerdotes, que transmitiram aquela palavra desde Moisés. Mas Moisés foi levado, a lei foi levado para Moisés para regular o povo que estava ali no deserto. Naquele momento, Jesus estava ali para quebrar toda a tradição, para tirar de volta, para trazer de volta da escravidão aquele povo que estava escravo pelo pecado, para tirar dali da escravidão do pecado aquele povo que estava acorrentado. Mas Jesus veio para dar liberdade. E se você não acreditar, se você não seguir a sua linguagem, se você não seguir as suas palavras, então você vai morrer nos seus próprios pecados, como o Senhor disse aqui com esses fariseus. Ele disse então, vós sois de vosso pai, o diabo, que quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós, me convence de pecado? O Senhor Jesus disse, quem dentre de vocês vai me convencer que o pecado é uma coisa boa? Quem dentre de vocês vai me convencer que o pecado liberta? Quem dentre vocês vai me convencer que o pecado é o caminho certo para a justiça? O Senhor Jesus disse, quem dentre vocês vai me convencer do pecado? Se vos digo a verdade,
Por que não credes então? Se vocês não conseguem me convencer do pecado, e eu digo a verdade para vocês, por que vocês não creem? Por que vocês não creem? Porque vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do pai da mentira. Então isso torna de vocês também mentirosos. O que de Deus escuta as palavras de Deus, o que é de Deus escuta as palavras de Deus. E por isso vós não escutais, porque vocês não são de Deus. Jesus estava falando ali com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, com os judeus também que não criam nele, com todos aqueles que estavam ali duvidando da sua palavra. Ele disse: vocês creem no vosso pai, vocês sois filhos do vosso pai, o vosso pai é o diabo. O vosso pai, ele mentiu desde o início e agora ele continua mentindo. E vocês estão aqui também vivendo essa mesma mentira. Mas o que de Deus, o que é de Deus, o que ele faz? Ele escuta as minhas palavras. O que é de Deus, ele escuta as minhas palavras. E vós não as escutais, porque vocês não sois de Deus. Jesus falou com os fariseus e escribas. Jesus disse essas palavras a respeito deles e com eles, mas eles não compreenderam. Por isso o Senhor Jesus fala aqui: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que todos nós conheçamos então o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos são muito bem-vindos a participarem aqui. Mas se inscreva no nosso canal, dê o seu like, marque o sino das notificações para que mais e mais pessoas também possam ouvir essa palavra aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame sobre vocês todas as sortes de bênção e infinitas misericórdias e que você permaneça na palavra dele. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.